E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora e não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho A Guerra dos Farrapos, de Tabajara Ruas e do grande Flávio Colim, edição da Comic Zone. Se você sabe quem é Flávio Colim, não preciso explicar que isso não é um material inédito. Evidentemente, é um clássico dos quadrinhos nacionais que ganha aqui um resgate pela Comic Zone. E eu gostaria de comentar também, como eu sempre faço, quando eu pego algum título do Comic Zone aqui, eu procuro ir além da competência técnica ou artística das obras em si. E gosto de falar um pouquinho também sobre comentários gerais sobre a linha editorial dos caras, que aqui eu acho que confirma, né, a sobriedade com a qual eles escolhem fazer a curadoria dos títulos, porque vou explicar. Isso aqui é um resgate muito bacana aqui dos nossos quadrinhos brasileiros, e vindo da mesma editora que traz Nicole Clavelu, Chantal Montelier e tudo mais, eu acho que é um equilíbrio muito bacana entre as edições de resgate histórico com as edições que tem mais a pegada de apresentar um autor não tão conhecido aqui para o público nacional. Então eu acho que a editora ela tem acertado muito aí na sua escolha de títulos. Aqui o Guerra dos Farrapos é mais um caso assim. E se você já conhece esse material, se você acompanha quadrinhos faz algum tempo, deve saber do que a gente está falando aqui. Evidentemente, se você não dormiu nas aulas de história também, se nunca tinha ouvido falar neste quadrinho, mas sabe o que é Guerra dos Farrapos, um evento histórico importantíssimo no Rio Grande do Sul, o levante dos gaúchos ali contra os desmandos do Império. E o que chama muita atenção aqui é o trabalho bacana que o Tabajara fez de condensar toda essa história aqui, que é complicadíssima, tem inúmeros personagens e tal, e ele consegue, assim, dentro do possível, trazer uma narrativa que tem sua fluidez, né? Não tem grandes picos dramáticos e permitem que o leitor se envolva tanto com alguns personagens, né? Exceto, talvez, quem é mais ligado com a história gaúcha, no caso, acredito que terá um pouco mais de envolvimento. Mas o que chama muita atenção aqui é a narrativa do Colim, né? O traço bacana, esse traço aqui lembrando gravura aqui tão inconfundível. E a narrativa do Colim, que é sempre um show. Sempre vale muito a pena a gente ter um material desses em casa, porque é uma aula de fato. Se você já conhecia esse material, ou já teve oportunidade de ver outras edições dele, talvez aqui eu ajude a tirar a dúvida se vale a pena ou não adquirir esse álbum. Só para vocês darem uma olhada aqui no tratamento gráfico, que está muito bacana mesmo, impressão sempre impecável. Conforme eu falei, nunca peguei aqui uma edição do Comic Zone que eu tivesse alguma queixa dentro da parte gráfica, tá? Então aqui, como se trata de uma obra acima de qualquer suspeita, tá? É um clássico dos quadrinhos mesmo, não vale a pena eu ficar fazendo muitas considerações sobre aspectos da obra, tá? A arte do Colim fala por si, conforme eu já mostrei aqui. Inclusive nós já falamos aqui também nessa playlist de resenhas do Histórias Gerais e do Inferno Verde, também, que saiu pelo Pipoca e Nanquim. Quem quiser dar uma olhada, os links estarão aí na descrição e os cards aí em cima. Então, no fim das contas, aqui você tem realmente um belíssimo trabalho gráfico, um trabalho de adaptação também da parte do Tabajara, que é notável, né? Colocar esse monte de elementos assim, de casos com reviravoltas, com traições, com vários elementos assim que envolvem, né, narrativas de guerra, que tem traição, tem gente que vira casaca e tudo mais. Não cabe a mim, afinal de contas eu não sou historiador, avaliar o quão fiel isso está, né, em relação aos registros da época, mas eu acho uma história em quadrinhos muito consistente, muito bacana.
para quem gosta de levar os quadrinhos para a sala de aula, eu acho que é uma oportunidade bacana também, porque não é uma adaptação chutada de forma alguma. Eu tenho um problema com HQs desta natureza que muitas vezes tentam somente fazer uma cartilha ilustrada, né? Os personagens não têm fala e aí coloca-se uma ilustração, uma narração embaixo e tudo mais. Eu acho que existem trabalhos assim com desenhos maravilhosos, mas nesse formato cartilha que eu comentei aqui, mas que eu acho que é exatamente isso que acaba arruinando a experiência de se ler um álbum. Felizmente aqui em Guerra dos Farrapos a gente não tem isso. A gente senta para ler uma HQ e é isso que a gente tem. A gente não tem uma narrativa ilustrada, a gente tem um trabalho que é uma história em quadrinhos per se e não tem discussão a respeito disso. E uma história em quadrinhos muito bem feita, diga-se de passagem, tá? Isso que importa. E eu acho que, no final das contas, até se você não tem interesse em história, mas tem interesse em composições gráficas de qualidade, narrativa visual apurada, um traço estilizado assim muito muito consistente de um artista que é acima de qualquer suspeita, eu acho que Guerra dos Farrapos é indicadíssimo para você. E enfim, feitas essas considerações, o link para compra está aí na descrição do vídeo, tá? Se você quiser comprar, compra aí para ajudar a gente, por favor. Fora isso, se você não deu o like no começo do vídeo, por favor, faça isso agora, tá? Se não se inscreveu no canal também, a mesma coisa. Por último, não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, é apoia.se/Formiga Elétrica. Vê lá se você quer ajudar a gente, aumentar a nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo. Tem programa de recompensas para apoiadores. Por exemplo, o nosso podcast do Anchor e do Spotify é recebido primeiro por apoiadores do Formiga Elétrica, então dá uma olhada, você contribui com quanto quiser e como quiser. E é isso. Boa leitura.